Olá, boa tarde. Sejam bem-vindas e bem-vindos ao Diálogos no 100. A gente abre a temporada de Diálogos no 100 deste ano de 2026, agora no mês de março. Assim como no ano passado, nós fizemos vários seminários mensais, temáticos. Neste ano, então, a gente retoma o Diálogos no 100. É um seminário organizado numa parceria entre o Centro de Estudos Migratórios da Missão Paz São Paulo e o GEPOM, que é o Grupo de Estudos e Pesquisas sobre História Oral, Memória e Migrações, coordenado pela professora Valéria Magalhães, que está aqui conosco, da EASH USP. Então, vocês que estão presentes e vocês que nos acompanham pelo Facebook da Missão Paz, pela Web Rádio Migrantes, também da Missão Paz, sejam muito bem-vindas e bem-vindos na abertura dessa temporada dos Diálogos no 100 2026. E a gente abre, então, essa temporada dos Diálogos no 100 com um tema da maior importância, dentro das temáticas mais abrangentes sobre migrações, que é o tema da participação das mulheres nos processos migratórios. Há diversas formas de participação das mulheres nos processos migratórios, desde aquelas em que as mulheres estão vinculadas a um processo de empobrecimento que atinge mais ou afeta mais as mulheres, mas também aquelas em que as mulheres migrantes se inserem no mercado de trabalho, ainda que com uma força de trabalho especializada, mas com salários mais baixos. Há também realidades em que mulheres migrantes atuam como protagonistas, reorganizando a base dos seus grupos familiares, ou a sua própria trajetória como estudante, como trabalhadora, enfim. E o tema de hoje, dentro deste universo da participação das mulheres migrantes nos processos migratórios, aborda especialmente a participação das mulheres imigrantes no ativismo social, no ativismo político. Inclusive, há pessoas ou grupos que imaginam que os migrantes não participem de processos de ativismo social ou formas de organização política e social. Isto tem lá o seu grau, o seu fundo de verdade, em razão das demandas prioritárias dos migrantes, sobretudo no momento inicial da sua chegada, mas não é uma verdade absoluta, porque você também tem migrantes, homens e mulheres, que participam, sim, ativamente. E o Diálogos no 100 de hoje, que tem o tema o Armes, nós vamos entender já, daqui a pouquinho, o que é melhor, entender melhor o que é o Armes, mas é o Armes, um traço, o ativismo de mulheres imigrantes. E quem vem colaborar com a gente nesse tema aqui é a Beatriz Morales, ela que é imigrante quechua boliviana e atua no UARMES, que um pouco do perfil da Isabel, e depois ela pode complementar mais, Isabel? Isabel, desculpa, Beatriz, não sei porque eu estou com Isabel, desculpa, viu? Da Beatriz, é indígena quechua, artesã têxtil, atua também na área de costura criativa independente. Como eu disse, faz parte da equipe UARMES, Convergência de Culturas, e da frente da ação de economia solidária também. E, além disso, ela é musicista, Então, tem aí uma atuação diversificada. Junto com ela, chegará em breve a Jobana Moya. E quando a Jobana Moya chegar, que também é imigrante boliviana, atua na equipe de base UARMES, quando ela chegar, a gente faz uma apresentação um pouco mais completa dela. Então, Beatriz, seja muito bem-vinda e desde já muito grato, e fique à vontade. Obrigada, viu? Você escuta? Boa tarde, tudo bem? Então, como ele falou, eu sou imigrante boliviana, eu sou indígena quechua,
Eu moro aqui há bastante tempo, quase mais de 30 anos que estou aqui em São Paulo. Esse lugar eu reconheço bastante porque antigamente, nos anos 82, por aí, eu estive aqui. Ele mudou, né? Está mudando ainda. Eu comecei aqui no teatro, dançando, depois fui tocando essas coisas, né? E a gente ensaiava aqui embaixo. Então, me lembra muito e eu fico grata por isso, por estar aqui, né? E agora falando, né, com vocês, tudo isso, da minha experiência, das nossas experiências como mulheres. Eu sou da equipe de base UARMIS, Convergência das Culturas. UARMIS quer dizer que é mulheres. UARMIS é assim, em geral, né? Mulheres em Quechua. Eu sou indígena Quechua, e UARMIS é mulheres. Então, Convergência das Culturas é o diálogo, né, que a gente tem com várias mulheres de outros países, de outras regiões, que a gente se encontra, né, em um só lugar com os mesmos problemas, né? Porque ser imigrante não é fácil também, sempre precisa a gente de alguma coisa. Então, antigamente não tinha esse apoio, as mulheres especialmente, né? Sofríamos muita violência. Eu também já passei, né? Essa violência, tanto psicológico, tudo. Então, eu fui me agarrando assim fortemente a cultura, né? E mostrando minha cultura aos poucos, né? E, bom, eu entrei na equipe de base UARMIS, foi quase 2017. E ela nasceu em 2013, né? Foi fundada por a Giovanna Moya, que é boliviana, que sinto orgulho por ela, e uma chilena, que é Andrea Cabarantes. As duas que fundaram a equipe de base UARMIS 2013, com o intuito de ajudar, de fazer alguma coisa pelo próximo, especialmente pelas mulheres imigrantes e filhas imigrantes. Então, foi indo nesses anos, quando eu entrei, foi assim por causa da música. Foi em 2017, meados mais ou menos. E então eu comecei a procurar por elas, né? Porque quem me indicou foi meu filho. E como eu gostava muito de tocar, eles já iniciaram com a música de mulheres e eu queria muito ter esse lugar, esse espaço como mulher, né? Então, aí eu não sabia que elas também faziam outras coisas, outras atividades, né? Aí comecei a ir nas reuniões, eu gostei muito, né, o perfil delas. Aí, então, eu fiquei até agora, né? E a gente estuda bastante, somos partes, assim, do humanismo também. Então, ocupamos lugares, assim, espaços na política, na saúde, enquanto a dança, música. Então, a economia, eu faço parte da economia solidária, porque também como eu sou artesã, faço coisas assim, textil, né? Então, eu trabalhava e trabalho também. Então, comecei com isso a fazer parte nas UARMIS. Então, a gente começamos antes da pandemia, trazendo, né, a economia solidária para nos juntar as mulheres, trazer as imigrantes e falassem, né, em cada encontro, falassem de seus problemas que tinham elas, né? Cada um tinha diferentes problemas.
era violência dentro de casa, os filhos, a escola, também tinha violência de seus esposos, maridos. Então, elas começavam a falar, porque a gente fazia trabalhos e a gente compartilha também nossos saberes, né? É uma troca de saberes também. Todas as mulheres, elas como moram em outro lugar, em outro país, elas também trazem com elas essa sua cultura, suas falas, que às vezes se sentem oprimidas, né, por ser imigrantes, né? Então elas aproveitam o lugar para poder, né, se desenvolver nesse sentido, né? E também a gente sempre estamos atrás de nossos direitos, né? Assim, por meio da nossa cultura, né? Então, é isso, né? A gente sempre estamos com intuito à não violência, né? Fazendo coisas, ocupamos lugares assim, em datas específicas, indo para um protesto, que talvez alguma coisa que a gente estamos precisando. Então, a gente se junta. Antes da pandemia, tínhamos bastante mulher. Só que com a pandemia, algumas voltaram para seus lugares, seus países, algumas foram morar em outro lugar. Então, foi a pandemia, como vocês sabem, sempre deu, né, aquela coisa. Então, eu também, como musicista, compartilho também. A gente vamos sempre, vamos tocando no lugar, ensinando as mulheres a fazerem, porque música é uma terapia, né? Tudo que a gente faz é uma terapia, uma cura. Porque como indígena, eu valorizo muito, né? E meus avós, meus ancestros me ensinaram sempre, né, o valor humano, valorizar a nossa terra, a Pachamama, a Mãe Terra, né, que nós sempre respeitamos, sempre temos que dar respeito a tudo que a gente tem, né? E é uma cura, tudo que a gente faz do bem, praticamos, né, o bem-estar, porque o bem-estar é suma causa em Quechua, né? Então, meus avós sempre falavam, dentro de casa era outro mundo, porque eu morava na cidade, era lá, eu sou de Oruro, né, da parte dos Andes, 4.700 de altura, é muito frio, e lá tem muito assim, tem ouro, prata, tem mineria, né, bastante mineria. Agora já não tem muito, porque levaram muita coisa e ainda foi exploração, todas essas coisas. Então, meus avós, a educação de meus avós, porque eu me criei com meus avós, né? Então, foi assim, dentro de casa, era a parte indígena, a cultura de meus ancestros. E fora eu ia estudar, porque antigamente era de freiras, né? O estudo era o dia inteiro, né? Então, a gente era só mulheres lá na escola, e era bem assim, tudo certinho. Eu aprendi muito, tanto fora e dentro da minha casa. Então, eu fui, ela ficou, eu vim para cá, ela ficou dentro de mim, então eu comecei a praticar esses ensinamentos, né, de meus passados, de meus ancestros, para poder praticar, né, para também passar para outras pessoas, né, as práticas que a gente tem, porque é necessário. Hoje em dia é muita violência. Então, se a gente não pratica o respeito
a convivência do bem melhor, aonde vamos parar, né? Temos que dar educação a nossos filhos, nossos netos. Eu tenho já 3 filhos, eu tenho mais netos que filhos, né? Então, é uma coisa assim que a gente tem que passar para todos e, aos poucos, trabalhar essa parte, né? Não só ficar para nós, mas temos que trabalhar bastante, porque a violência não está muito arraigada aqui, né? Está muito assim em todo lugar, não é só aqui. Então, eu sempre, as mulheres, a Giovana também, ela trabalha assim na parte de saúde, ela faz a frente de ação, cada uma tem seu trabalho, né? Eu sou da economia solidária, sou da música também, a Mariela tem outra, que é nossa diretora das mulheres, que ela também faz parte faz música. A gente ensaia no Centro Cultural São Paulo, todo sábado, né? E antes da pandemia, a economia solidária estava mais... Tínhamos nós uma sala onde a gente se reunia lá, frente do Centro Cultural. Com a pandemia já a gente fechou, mas agora vamos reatar aqui no Bom Retiro. Vai ser no Casa dos Povos, não sei, na Casa do Povo, não sei se vocês conhecem ou alguns conhecem. Então, vamos fazer nossas reuniões presenciais, vamos trabalhar de novo com as mulheres que realmente queiram, as portas estão abertas, né, para tudo que as mulheres precisem. Tínhamos muito assim a violência assim em diferentes lugares, com mais violência que com os maridos, né? Por exemplo, eu sou da Bolívia. Bolívia é mais fechado, talvez está mais atrasado, 30 anos, falam que 30 anos atrasado, né? Então, as pessoas são mais fechadas da minha cultura, né? Porque nossa cultura é aimara e quechua. Era só dialeto antigamente, agora é uma língua, né? Aimara, quechua e guarani, né? Os mais que falam. Temos 36 etnias lá, que são pequenas, que ainda estão resistindo, né? Hoje em dia, né? Então, falam um pouquinho, tudo, mas os mais falados, quase na parte dos Andes, o Aimara, e na parte do Vale, é Quechua. Então, eu sou essa mistura, né? Eu sou mistura dos dois, porque minha avó materna falava Quechua e Aimara. E meu avô, padrasto, né? Era assim do Vale, então falava mais Quechua. Então, o que eu mais aprendi foi Quechua, porque falavam mais eles dois. Minha avó falava Aimara, mas quando ia para outro lugar, para La Paz, alguns lugares que falam, então ela falava normal. Então, tudo isso lá, por exemplo, sempre eu cresci também em violência, né? Vendo assim dos meus irmãos, o machismo foi muito forte antigamente. Então, vendo tudo isso, eu comecei, né, aqui para dar conselhos, porque é muito difícil as mulheres aqui se abrirem assim, né? Temos que trabalhar muito essa parte para que as mulheres possam interagir, ouvir, né, com alguma coisa. Então, às vezes, fazemos algumas dinâmicas, né, para elas vierem com os filhos, participarem. Aí a gente fala, pergunta para elas. Então, a gente dá algum jeito, né, para que elas
realmente possam se abrir, possam se falar delas mesmas, daquela violência que estão sofrendo, porque é muito difícil delas falarem. Tem que perguntar com outros, sabe? Tem que saber, né? É como se fosse uma psicóloga. Às vezes encaminhamos também uma psicóloga, tem também psicóloga, né? Nas UARMs, temos a de direitos humanos. Então, a gente se ajuda. Todos que a gente estamos nas UARMs, todas têm profissão, né? Então, cada uma com sua profissão, elas aportam, né? Então, isso que faz parte dessa convergência, dessa cultura que vai fortalecendo, né? As mulheres especialmente, juntamente com os filhos, e a família também, né? Porque também, às vezes, as virtudes também a gente trabalha, às vezes a gente fez dinâmicas também em alguns lugares, para elas poderem se fortalecer, porque é bom trabalhar, né, as virtudes, praticar muito. A gente também faz assim, dinâmicas assim de interior de paz, o bem-estar. Temos umas falas no áudio, a gente fecha os olhos e vamos falando, fazendo, fortalecendo a mente também. Também fazemos algum exercício, né? Então, tudo que a gente faz sempre motivando o bem-estar do ser humano, né? Porque se é a mulher quem faz tudo em casa, leva tudo, né? Então, sempre para nós é um reto, né? Tudo isso, porque as mulheres se fortalecendo, vivendo juntos, fazendo tudo assim, juntando todo mundo, é mais resistente, né? Então, elas também têm esse trabalho de passar para as colegas, para as amigas também, porque elas aprendem. A gente ensinamos, né, como tem que fazer e vai passando para a família, a educação também. Então, as UARMs têm tudo isso, né? E vamos fazendo. Todas são, outras estudam as Laquitas também, Sinti UARMs é uma de música, né? É um grupo musical. Então, por exemplo, aí também todas são quem estuda nas universidades, elas também ajudam, fortalecem também de alguma maneira, né? Então, só eu que não estudei, né? Porque também eu me interessei, talvez eu acho que o meu passado, quando eu estudei com as freiras, foi muito bom. E eu me identifiquei quando entrei nas UARMs, então por isso que talvez eu fiquei, porque é raro que a mulher boliviana é muito difícil, sabe, de poder entender. Às vezes elas falam, eu não entendo, assim, às vezes. Por isso que a gente trabalha com a manualidade, né? Com o movimento, essas coisas, para elas se integrarem a nosso grupo, ao nosso coletivo, né? Então, é isso, né? A gente sempre estamos em som de tudo isso, né? Resistindo. Aqui queremos que as mulheres se fortaleçam e também que cresçam, né? Espiritualmente e também, assim, ajudamos também, às vezes, se alguém tem necessidade material, nós fazemos alguma vaquinha, fazemos alguma coisa e nós também ajudamos nesse sentido.
Então, sempre estamos em esse intuito de colaborar uns a outros, né? Passando isso. Então, é isso, com nossa cultura. Eu, especialmente, sempre estou com a cultura, né? Teatro. Agora, o ano passado, eu entrei a estudar, porque me deu vontade. Eu já tenho 62 anos, né? Me deu vontade de estudar, de melhorar, porque eu vi que também as UARMs fizeram alguma coisa, me construíram também de alguma maneira, né? E todas as pessoas que passam por mim, aos pouquinhos me construíram. Então, e por causa disso, eu repensei e falei, eu vou estudar. E também meus filhos me apoiam, né? Me apoiaram. Então, aí eu entrei a CIEJA, né? E agora eu entrei em um concurso aqui do Instituto Federal, né, de São Paulo. Eu fui aprovada, então agora estou estudando lá. Então, eu quero ser, talvez, um pouquinho de ser exemplo, né, para as mulheres imigrantes, para elas também, que elas também sejam, né, de alguma maneira, deixar alguma semente, né? As meninas que eu vi pequenininhas, agora estão já, né, grandes, elas também estão já fazendo música, estudando, fazendo coisas diferentes. E para mim, isso daí me fortalece mais ainda, né? Fico mais forte ainda. Então, a fortaleza sempre é válida para todo mundo. É isso. Tá. Beatriz, muito grato mesmo. Um relato muito rico, né, que você traz a partir da sua experiência como mulher imigrante, mas desde a sua vida na Bolívia e aqui as diversas ações e atividades com as quais você se envolveu, ajudando outras mulheres, encontrando a si mesma, né? Você disse, então, de alguma maneira, as UARMs também me construíram. Muito bonito isso, muito forte. Eu abro aqui para as pessoas que estão participando presencialmente, quem quiser fazer alguma pergunta ou comentário, e também para você que nos acompanha pelo Facebook da Missão Paz São Paulo, se quiser fazer comentário ou pergunta, pode fazer e aí a gente vê na tela. Para você que nos acompanha pela web rádio, infelizmente não dá para fazer pergunta, mas quem nos acompanha então pelo Facebook pode fazer que a gente vê aqui. Está aberto então, eu peço que quem quer perguntar ou comentar, se dirija àquele microfone ali, por favor. Você pode se apresentar e ficar à vontade. Boa tarde. Muito obrigada, Beatriz. Eu sou a professora Valéria Magalhães, do campus da USP Leste. Está dando problema? Não está ligado, né? Então tá, de novo, então, boa tarde. Beatriz, muito obrigada pela presença. Eu sou a professora Valéria Magalhães, do campus da USP Leste, USP Zona Leste, Escola de Artes e Ciências Humanidades da USP, do Grupo de Estudo e Pesquisa em História Oral e Memória e Migrações. Então, nós temos pesquisas no campo das migrações. Eu tenho vários orientandos que estudam migrações na pós-graduação. Gostaria de te perguntar, Beatriz, duas coisas. A primeira, se você sente nesse processo, nesse seu contato com as mulheres migrantes da Bolívia e com a questão do conservadorismo, das relações de gênero, né, entre homens e mulheres, que você detecta ainda esse conservadorismo, situações de violência. Se você acha que nesse processo de imigração, as mulheres mudam as suas relações com os homens dentro das suas famílias e se, ao tomar contato com outras mulheres e com outra cultura, elas se tornam mais resistentes a essa violência.
entendeu o que eu quero Isso, dizer? isso. Então, eu gostaria de perguntar se você percebe esse processo. Eu fiz outras pesquisas com outros grupos migrantes em outros momentos, e eu, especificamente em um caso, eu me lembro de ter percebido isso, como as relações entre homens e mulheres na família mudavam com o processo migratório. E também queria te perguntar uma coisa mais pessoal, se você aprendeu Quechua e Aimara dentro da sua casa, ou você aprendeu Quechua, e se hoje você ainda fala essas línguas quando vai para a Bolívia, com as mulheres, e qual é o grau de preservação das línguas indígenas bolivianas no processo migratório para o Brasil. Muito obrigada. Tá bom. Isso. Então, com certeza, as mulheres sempre têm essa mudança. Nós trabalhamos assim, temos encontros uma vez cada 2 meses, né, no Caucaia, um centro de estudo, né? Então, a gente se encontra lá, a gente estuda, falamos e trabalhamos, como eu falei antes, as virtudes, né? A paciência e também se colocar no lugar do outro, né? Nós chamamos a regra do ouro, né? Então, as mulheres, a maioria, pelo menos que eu sei, elas levam para sua casa e já não são assim, sabe, com a forma de elas se mover dentro de casa e já não ter essa, porque às vezes o homem só não responder, né? Ter paciência, não responder, porque os indígenas eram assim, né? Meus avós me ensinaram isso, que com paciência, a mulher sempre era, né? Eu aprendi assim, no passado era assim. O homem era a cabeça, a mulher era o corpo, os membros, as mãos, os pés eram os filhos. Então, a cabeça não caminha sem o corpo, e os membros também sim. Então, tudo era para a mulher, né? Tudo aí. Então, a paciência, o respeito. Primeiro, elas aprendem a se respeitar, a se valorizar a si próprio, né? Então, se questionar. Eu passei também isso, porque quando entrei nas UARMS, quando eu cheguei, ainda tinha, vamos falar assim, ignorância, né? De muitas coisas. Talvez estava guardado dentro de mim, mas só que eu não me dava conta, né? Então, aí esse processo de aprender lá dentro a maneira do respeito, da paciência, todas as virtudes, tudo que tinha lá, de alguma maneira eu levei para minha casa. Porque o homem, às vezes, vem do trabalho ou alguma coisa, tem também coisas assim. É ser humano, igual que nós, né? Porque antigamente, eu falava, os homens são, nossa, e Deus me deu 3 homens. Eu não posso falar também assim, né? Então, agora eu entendo, compreendo mais as coisas, porque eu aprendi com elas, com as UARMs, a fortalecer essa parte. Quando eu fui já para casa, já era diferente. Eu às vezes tinha essa alteração de responder alguma coisa, ou de olhar sempre algum defeito ou uma coisa. E isso gerava, né, a violência verbal, assim, e aí a gente, né, ia. E aí eu fui fazendo as coisas, né,
E também lembrando que minha avó sempre falava que a mulher tem que ter seu lugar. Seu lugar é se respeitar. Se você não se respeita, ninguém vai respeitar você. Então, foi tudo isso. E então, como a gente passava isso, eu mostrava também o exemplo meu, né? Então, as mulheres falam também que, de alguma maneira, elas também têm essa mudança. E só que elas, às vezes, não têm tempo, não conseguem ir para um lugar, raramente vão a um lugar. Então, a mulher boliviana é um pouco difícil. Nós temos que ir no lugar delas, né? Às vezes a gente vai na Cantuta, algum lugar a dar a Coimbra, que tem também bolivianos, a dar alguma leitura, né, para as crianças. As Guarmis também fizeram, né, escreveram livros, também mostrando, né, as vivências delas, tudo. Então, vamos também indo nas escolas para falar, nas escolas falamos que não tem que ter bullying, né, essa violência, porque também não conhecem, né, nossas culturas. Então, de alguma maneira, temos que levar nossa cultura para essa escola e também elas poderem, né, de alguma maneira também trabalhar essa parte, né, ter esse diálogo, não só com imigrantes, também ter diálogo aqui, em essa casa, aqui em São Paulo, Brasil. Temos que, né, sempre deixando sementes, como eu falei, né? Então, eu senti mudanças, né? E eu também ainda estou mudando muito, não é? E também a pergunta que você fez do quechua, eu falo quechua assim. Falo quando eu vou na Bolívia, melhor ainda, né? Faço tudo. Até eu mastico coca, né? A folha de coca para nós é sagrado, né? E tem também pessoas de mal consciência que fazem também outras coisas, né? Por causa disso também tem outro olhar. Mas lá eu faço, minha sogra, por exemplo, ela tem 86 anos, ela mastica todo dia. Dia. Meu sogro também. E ela está lúcida, ela caminha bem, e o médico falou para ela, assim, quando eu levei para o médico, nossa, que bom que você esteja, né, com isso, porque por isso que você não está doente, porque ela está os rins está bom, tudo está bom. Então, é isso, né? Para nós é cura também, né? Então, nós temos, assim, esse respeito, né, das nossas costumes, claro, são nossos costumes, nossa cultura, então não tem como deixar. Eu não deixo, não. Agora, a Aymara, eu falo o necessário, o básico, porque alguma vez minha avó sempre falava tudo. Não sou muito, mas eu falo quechua assim. E eu, quando vou lá, sempre estou, né, sempre estou em esse diálogo de quechua com minha irmã, por exemplo, minha sogra. Minha sogra fala os dois, a Aymara é quechua, ela perfeita, não é? Então, é muito assim, e para mim é um privilégio, né? Aqui, chegou até mais 5 anos atrás que está chegando ainda do Vale as pessoas, porque imigravam mais na Argentina, do Vale, que era quechua, era mais forte lá. Como aconteceu aquele negócio na Argentina, não foi bem, todo mundo migrou aqui, então aqui já está chegando a quechua também. E era mais Aymara, né? Então, eu participo dos dois, eu canto em Aymara, canto em quechua,
Então, sempre, eu também toco instrumentos, aimara, quechua. Então, sempre estou, as danças, eu sempre estou participando, né? Amanhã, por exemplo, temos a apresentação com as laquitas, e depois vou no ensaio na Tiradentes, nosso ensaio da parte dos Andes, né? O sopro também a gente faz. Então, sempre estamos em esses encontros, né? Ocupando sempre esses espaços que tem que ser mesmo, né? Ocupar, mostrar nossa cultura, não nos fechar, de alguma maneira, mostrar sempre para todo mundo, né? Hoje em dia já tem, né, os celular, tem as redes, tudo. Agora não tem mais limite, né? Estamos indo para todo canto. Então, é muito bom isso. E aqui chegou já a Giovana aqui. Então, é isso. Você perguntou isso, né? Beatriz, você tem uma trajetória e uma experiência de vida riquíssima, viu? Perguntas e comentários, muito está a partir disso. Mas quero aproveitar, então, para cumprimentar a Giovana Moya, que acabou de chegar, e junto com a Beatriz, então, acompanham a mesa aqui, fazem esse Diálogos no 100. Giovana, se você quiser já se colocar à mesa, eu pedi para trazer uma água para você, aí você fica à vontade. A Beatriz, pode falar. Ela é nossa fundadora das UARMS e juntamente com a chilena, que é a Andrea Cabarantes, viu? É muito, nossa, eu tenho muito, ela é como se fosse minha filha, que não tive. Então, a Beatriz, Giovana, já fez um rico relato sobre passagens da experiência de vida dela, tanto na Bolívia quanto aqui no Brasil, especialmente a atuação em UARMS. E a gente tinha já aberto aqui para perguntas e comentários. Nesse momento, então, a gente deixa as perguntas e comentários em suspense para passar para você, e você então faz o seu relato, e depois a gente retoma perguntas e comentários, aí já incluindo vocês duas. Tudo bem, Beatriz? Pode ser assim? Pode ser? Tá. Então, a Giovana Moya também muito generosamente aceitou o nosso convite, né, aqui do Centro de Estudos Migratórios e com o GEPOM para participar desse Diálogos no 100, primeiro do ano, de 2026. Ela é doutoranda na EASH USP, aqui, depois pode falar melhor sobre a pesquisa dela também, e fez a graduação na Escola Paulista de Sociologia e Política, né? E tem, assim como a Beatriz, uma experiência também como mulher imigrante, quechua, aqui em São Paulo, boliviana, quechua, aqui em São Paulo, e uma atuação também em movimentos de mulheres, ou seja, no ativismo social como mulher imigrante. Então, seja bem-vinda e fique à vontade. Obrigada, boa tarde. Peço desculpas pela demora. São Paulo é uma cidade que tem muito trânsito. Eu acho que, como a Bia já devia dar pinceladas também, não? Sobre o que é UARMS. Quando eu recebi o convite, eu queria levantar um pouco questões que não se falam tanto, que são do que é ser ativista e que é ser migrante, né? Porque sabemos que na dinâmica dos movimentos sociais tem três atores, não? O Estado, as organizações do terceiro setor e o movimento social de base. E que esses três grupos interagindo fazem que se tenha um equilíbrio, né? Inclusive pelas pautas que são levantadas. Eu aqui no Brasil acho que colocaria a academia também, que tem uma influência na construção de política pública. Bolívia é um pouco diferente, mas eu sinto que, pelo menos em São Paulo, a academia tem um peso, não, importante nessa construção.
Então, eu acho que é importante não, contextualizar que Brasil é um país que se caracteriza por ter muitas ONGs, que não é algo tão comum como no resto da Latinoamérica. Então, quando se fala de trabalho voluntário, há senso comum de que é trabalhador do terceiro sector. Não? E em Bolívia, trabalho voluntário em outros países não tem remuneração. E nada contra. Não? Eu acho que as pessoas têm que ser pagas pelo seu trabalho. Só que, por exemplo, o Armis vem do movimento humanista, que vai nascer nos 60, e na Argentina, e que vem com essa proposta de que o trabalho seja voluntário, ou seja, não ser pago por lo que fazemos. Não? Mas isso foi nos 60, agora estamos em 2026, um contexto bem diferente, político, econômico. Não? E eu acho que uma das dificuldades mais grandes que o Armis tem desde sua fundação em 2013 é esse entendimento, não, de lo que é o trabalho voluntário, porque então no coletivo chegam mulheres que obviamente são uma situação onde seus direitos estão vulnerados, precisam entradas econômicas. Então, um coletivo não tem a mesma ação de uma ONG, não? Porque uma ONG vai receber verba para ter projetos, para, não sei, fazer empreendedorismo, que encontro super importante, mas os coletivos de base, o que vamos fazer é, mais que todo, apontar e levantar essas necessidades que têm as pessoas, não? No caso, mulheres migrantes e crianças. Ao longo de nossa história, nós colocamos uma quota mensual de R$20, que isso vai para o nosso fundo. Então, qualquer atividade que fazemos, que tem algum tipo de pago, 10% vai para nosso fundo. Tanto as laquitas, tanto as guarmis. Não? Então, a Via Externa de Frente de Economia Solidária, qualquer peça já está aos 10%. Se a mim me convidam e pagam, então 10% vai para o Armis, que é o que vai alimentar nosso fundo. E por que para nós isso é importante? Porque isso nos dá autonomia política. Porque bem sabemos que quem dá dinheiro para você fala o que você tem que fazer. E você não tem muita escolha se tem uma organização que precisa desse recurso, né? Então, você tenta adequar as pautas que dialoguem com as coisas que você está fazendo. Mas, no caso do movimento social, é muito importante ter essa liberdade de poder questionar, de poder levantar, de poder apontar, porque isso faz que essa dinâmica entre todos esses atores tenha um funcionamento sadio, né? Porque senão pode ser que, não sei, o Estado diga, estas são as pautas do migrante, e não necessariamente são nossas pautas. Ou as organizações do terceiro setor vão levantar algumas pautas que sim pode ser, mas talvez para nós da base não seja o primordial. Então, é difícil, é um equilíbrio assim instável, mas que nessa roda que se vai movimentando, vai manter um equilíbrio. Não? Então, tem coletivos que conseguiram fazer um CNPJ, nós nunca quisemos, mas agora estamos pensando fazer mais por el tema de uma proteção, não? Jurídica, se vocês quiserem, porque estamos em tempos onde ser ativista não é algo tão seguro. Não? Os ativistas de causas ambientais, sabemos bem que em Latinoamérica são os que mais morrem, e ativistas de outras áreas estamos expostos, não? A diversas coisas, e mais se somos mulheres. Então, nesse momento, estamos conversando, assim, como seria ter um CNPJ, porque também seria interessante, em algum momento, ter um pouco mais de verbo para coisas que precisamos fazer. Não? Por sorte, o Armis conta sempre com parcerias, né? Então, uma parceria grande que temos na Missão Paz, não? Gente super querida, estão aqui, amigos muito queridos, Paulo, Miguel, José. E como eles, outras organizações nos dão apoios, não? Já seja apoios logísticos, apoios de espaço, fotocópias, divulgação, infraestrutura. Não, por exemplo, em Armis, tínhamos, retomemos um programa de rádio, e aqui a Missão Paz dava esse suporte. Então, Miguel Ángel, ele fazia toda a estrutura para que o coletivo possa ter esse programa. Não?
Então, quando você não maneja recursos, você tem que se manejar com parcerias. Mas também estar nesse coletivo e mover-nos dessa forma, você precisa ter algum trabalho estável, não? Tanto eu como a Andrea e algumas, a Bia, todas trabalhamos, né? Então, isso nos permite ter essa liberdade de ir a reuniões, porque as reuniões com o poder público sempre são em dias de semana, horários de trabalho. Super entendo que é porque os trabalhadores podem participar no horário que estão sendo pagos para isso, só que pessoas migrantes também trabalhamos. Então, para conseguir estar nesses espaços de discussão, os ativistas precisamos ter trabalhos muito flexíveis, não, que nos permitam essa liberdade. Só que aí também, em nosso coletivo, somos mulheres, temos filhos. Não? Aí você já tem outra carga. Então, por exemplo, para vir hoje, eu tive que deixar marmitas. Eu tive que fazer almoço super cedo, deixar marmitas e poder me movimentar. Não? Então, eu acho que ser ativista, ser mulher ativista, migrante, tem toda essa sobrecarga mental, sobrecarga de trabalho, cuidado que não é pago e não é valorizado, não? Porque, em geral, as mulheres em São Paulo dificilmente têm redes, o cuidado recai sobre nós outras, e mulheres imigrantes só podemos contar conosco, não? Então, esse vínculo, não sei, a Bia é super querida, as meninas de Guarmes, as Laquitas, cuidam de nossa saúde mental, né? Porque, ao final, a saúde mental, eu acho que essas redes, pessoas que você pode contar, que ouvem você, que acompanham você, elas cuidam dessa saúde mental, porque um tema que tampouco se fala tanto dos ativistas é o tema da saúde mental. É uma sobrecarga muito grande você atender e ajudar a pessoas que estão em situações bem difíceis. E muitas vezes não é muito que possamos fazer, não? Podemos encaminhar para ONGs, para organizações que têm algum tipo de estrutura, porque o Estado, em relação à migração, tem uma estrutura muito precária. Por mais que São Paulo seja, não sei, o exemplo, porque tem uma coordenação de políticas para migrantes, a coordenação não tem, por exemplo, uma verba específica dela, não tem um dinheiro que falam para vocês fazer. Não? Então, é difícil também, desde essas conquistas no aparato público, dar respostas. Não? Então, eu acho que são temas que se tem que conversar, ou a pressão que recai sobre as activistas ou ativistas migrantes, de você ter que ser, não sei, uma pessoa que está ótima, assim, não tem nenhum problema, tudo é perfeito, e não é assim. Temos as mesmas dificuldades que os demais. Não só que temos algumas ferramentas que nos permitem dar algumas respostas, ter alguma expertise na organização que foi adquirida com o tempo. Então, muita pressão também. Você ser cobrado, não, para estar sempre bem, e não estamos sempre bem. Tem momentos que pausamos, né? Então, um momento em Guarmes, quando fazíamos muito trabalho de base e não trabalhamos ainda com políticas públicas, eu entrei em depressão, porque era muita desgraça, assim, e muita pouca coisa para fazer. Aí, nesse momento, estrategicamente, começamos a participar mais de espaços de discussão de política pública como uma forma também de nos preservar. Porque quem está, já seja no terceiro setor, ONGs, não sei, coletivos, tem que se preservar também, não? Psicologicamente, emocionalmente. Porque é muito difícil se você quer resolver tudo. Não conseguimos. Ou tem muita cobrança, porque não fazem sei lá o quê. Porque você não esteve em não sei que evento. São Paulo tem 1 trilhão de eventos, não tem como, humanamente impossível uma pessoa participar de tudo. Mas você tem essa cobrança. E você tem essa cobrança com coletivos de migrantes, gente, ninguém nos paga. Então, nós tentamos, dentro de nossas possibilidades, participar. Hoje estamos, a Bia e eu, porque nossos trabalhos nos permitem ter certa flexibilidade. Não? E também, eu acho que, sei lá,
todos os indivíduos que estamos transitando, actuando no tema de migração, temos um papel. E eu sinto que, às vezes, alguns, às vezes outros, às vezes uns mais, que não tem como todo o tempo, todo o mundo está participando de tudo, todo, não tem como. Não? E essa é uma expectativa muito grande que se põe sobre os coletivos. Todo o tempo eu escuto críticas. Não? Porque não sabe falar bem. Tá, o que seria falar bem? Falar português bem, ter um manejo, não sei, de um vocabulário mais erudito. Não? Porque não sabe se expressar, não sabe transmitir ideia. Gente, uma ativista, uma pessoa que está com 30.000 coisas que tem que soster, e está aí dentro de suas possibilidades levando uma pauta. Não? Então, tem muita crítica desde esse lugar de privilégio. Né? Quem teve acesso à educação superior não sabe que vai comer todo o mês, sabe que tem passagens para deslocar, tem uma casa, um teto, teve uma vida que talvez não escolheu, mas felizmente teve condições. Desde esse lugar, às vezes, tem muita crítica sobre os ativistas e as ativistas. Né? Então, se levamos nossos filhos, essa criança está incomodando. Se não estamos com nossos filhos, não estão cuidando de suas famílias. Não? Então, vocês entendem essa pressão? Além de toda a energia que temos que colocar para pensar em estratégias, dialogar com pessoas, ainda somos cobradas moralmente, porque somos mulheres. Não pode ser muito simpática, porque está dando em cima. Não? Então, até isso você tem que ter cuidado. Não? Então, eu, por exemplo, sou muito cuidadosa com pessoas que gosto e confio muito, sou muito afetuosa, mas tem lugares que eu sou super seca, porque sei que tem que pessoas estão falando. Porque como atacam as mulheres em lugares de protagonismo? Nos atacam moralmente. Então, você vai falar alguma coisa dessa mulher, atacando-la moralmente, pronto. Essa mulher, não importa o que ela fale, não tem mais validez ou peso, sua opinião. Não? Então, eu acho que são coisas que você tem que conversar. Não? Hoje em dia, neste momento, em São Paulo, temos muitos coletivos que desapareceram. Quantos coletivos estão assim ativos? Não sei se podemos contar com uma mão. Porque a situação econômica está difícil, então tem que trabalhar mais para ganhar menos, para sobreviver. E ainda a questão da migração, em todo lado se está criminalizando. O senso comum, a opinião pública não está favorável à migração. Aunque o Brasil, nesse momento, tem uma estabilidade econômica, que não sei, não deveria ter tanto esse discurso de imigrante vem roubar emprego, sei lá, está tirando vaga da educação, da saúde. O Brasil está um momento, em contexto latino-americano, super estável, mas ainda assim esse discurso está muito forte. Não? Então, eu acho que são coisas que sim se tem que discutir. Não? Perdemos o humano, enxergar o humano. Porque qualquer pessoa que esteja em qualquer organização, a organização é um ideário de princípios, mas são as pessoas que sostenem isso. E somos pessoas humanas. E, em algum momento, começamos a desumanizar-nos. Não? Então, eu acho que, como ativista, uma coisa que mais me preocupa, e como humanista, siloísta, não? É sempre apontar à humanização das pessoas. Porque quando consigo olhar nos olhos de outra pessoa e enxergar o humano, consigo me conectar. E aí posso construir alguma coisa. Não? É o que fazemos no nosso coletivo, tentamos fazer. Criar um âmbito de confiança, um espaço seguro, um espaço onde sabemos que precisamos trabalhar juntas, apesar de nossa diversidade. Não? Porque pessoas migrantes, quando falam bolivianos, boliviano é super genérico. Pode ser quechua, pode ser aimara. São culturas totalmente diferentes, com visões totalmente diferentes. Não? E dentro de cada país tem essa diversidade. Então, por mais que seamos patrícios de um país, vai ter confrontos, fricções, divergência de pontos de vista. Não? Então, eu acho que são
pautas que, neste momento, como ativista, eu estou refletindo, e acho que minhas companheiras também. Como se constrói um coletivo em um momento onde as pessoas não querem participar de nada? Estão cansadas, estão encurraladas por um sistema econômico, uma violência econômica muito forte, porque nosso coletivo não é só para mulheres imigrantes, é aberto. E em vários momentos da nossa história circulou muita gente, não? E agora é muito difícil mobilizar pessoas para uma reunião. As pessoas, óbvio, é caro, leva tempo, a pessoa está cansada, uma sociedade do cansaço, o capitalismo, todo o tempo estamos cansados. Como você faz isso? Não? E é algo que todo o tempo temos que estar, sei lá, inventando coisas para mobilizar as pessoas, para ajudar, para facilitar. Não, agora estamos na Casa do Povo, felizmente nos abriram esse espaço físico, porque também, gente, antes, os espaços públicos, era muito mais fácil você conseguir um espaço para uma reunião. Hoje em dia, está muito mais difícil. Né? Então, para nós ter agora esse espaço na Casa do Povo é super importante, porque Bom Retiro é um lugar onde tem uma multiculturalidade muito grande. A Casa do Povo me parece que é interessante, porque tem muitas ações, então, para nós faz sentido estar aí. Né? Mas levamos muito tempo para conseguir um espaço. Agora conseguimos espaço, agora temos que mobilizar as pessoas. Temos que mobilizar as pessoas, mas temos que pensar em la política local, la política nacional e la política internacional. Porque, como ativista, não dá para pensar solamente no local. Não? E isso demanda tempo para estar acompanhando as notícias, demanda tempo para trocar ideia, demanda tempo para pensar estratégias, para ter incidência política. Não? E isso é difícil para as pessoas, não sei, alguém que trabalha, não sei, sou boliviana, vou trazer o exemplo, uma oficina de costura, está muitas horas, precisa trabalhar, tem crianças, está na periferia, será que essa pessoa facilmente consegue participar de um coletivo? Difícil, mas as mulheres participam, porque tem coletivos que estão participando. Mas é muito difícil, porque essa participação é muito inestável, não? Depende de vários fatores. E as ativistas que sostenemos esses coletivos, também temos crises, também temos problemas. Eu tenho 2 adolescentes agora em casa que precisam muito tempo. Tem um choque cultural, porque meus filhos são boliviano-brasileiros, mas se criaram com a cultura local, que choca com a minha cultura. Não? E isso me leva muito tempo, mas também nos provoca trazer esses temas ao coletivo. Então, eu acho que os coletivos imigrantes são interessantes, não? Já por existirem são muito importantes e interessantes, mas também porque, em geral, o que eu observo de coletivos de mulheres migrantes, as pautas que se trabalham são pautas que nos tocam, porque às vezes as pessoas querem ajudar, mas querem ajudar com o que elas acham que nós precisamos e não perguntam que precisamos. Né? Então, há que sair desse lugar de salvador para um lugar de companheiro de luta, onde pergunto o que você precisa e faremos juntos. Não achar que eu sei mais que você não sabe. Porque essa mirada que nos quita a agência, não somente com pessoas migrantes, sino com vários grupos, nos quita a agência, não sei, porque eu estudei. Eu sou engenheira de alimentos, na Bolívia. Mas aqui eu nunca conseguia falar, nunca conseguia espaço. O que eu dizia não era válido, porque eu não tinha graduação. Fiz graduação. Foi super difícil, mas eu fiz. E, efetivamente, quando eu falo que sou graduanda, não, em Sociologia Política, sou doutoranda na USP, tem outro peso. E, para mim, culturalmente é chocante, porque em Bolívia, qualquer pessoa do movimento social já está validada por sua experiência. Não precisa que, não sei, um título valide o que essa pessoa sabe. Não? Então,
Eu acho que são desafios, não? Porque, ao mesmo tempo, encontro que a academia é interessante aqui em São Paulo, porque nos permite entrar de outra forma na política pública. Também, como ativista, tenho minhas críticas, não? De que não se valorize os saberes e conhecimentos das pessoas migrantes, que, por sua experiência de vida e de ação, elas têm. Não? Então, eu acho que o ativismo, de alguma forma, aqui em Brasil, se tem profissionalizado, que tem coisas interessantes, mas eu acho que não deveria apagar o ativismo de pessoas com conhecimentos empíricos. Eu acho que tem espaço para todo mundo, todos podemos dialogar, não é melhor, não é pior. Eu acho que se complementa, porque qualquer conflito, cada um de vocês tem uma perspectiva, um ângulo que me estão enxergando agora, mas nenhum de vocês consegue ver, nesse momento, me todo. Mas, se dialogamos, todos os atores, sobre este tema da migração, conseguimos ter uma visão mais ampla e, talvez, surjam algumas soluções. Então, eu acho que, neste curto tempo, assim, o que eu queria trazer era isso, não? O tema da humanização das ativistas, o tema de entender que, dentro de um contexto muito desfavorável, todavia existimos pessoas que entendemos que o movimento social de base, de rua, é muito importante, não? E que entendemos também que, junto com esses outros atores, precisamos dialogar mais, precisamos estar mais em parceria, porque o individualismo, o capitalismo, não, o individualismo é a bandeira. E aqui em Latinoamérica, a comunidade é nossa bandeira. E a comunidade se construye entre todos, academia, poder público, ONGs, movimento social, porque somos pessoas, não somos... vamos falar, quando vem alguém, não sei, da Missão Paz, tá? A Missão Paz é a sigla, mas quem hace a Missão Paz são as pessoas. Essas pessoas. Então, eu acho que nos está faltando isso. Não, estamos tirando a humanidade. As coisas, as organizações não existem sem as pessoas, sem o ser humano. E se nos esquecemos isso, podemos ser muito cruéis, não? Como vemos políticas públicas construindo-se, e não sei, a Hannah Arendt, com a banalidade do mal, nos vai ajudar a entender isso. Passa porque nos deshumanizamos e deshumanizamos a los outros. Isso. Obrigada. Giovana, muito grato mesmo, assim como o relato da Beatriz, muito rico, e foi muito complementar ao dela, porque ela enfatizou a importância, né, da atuação de UARMS neste processo mesmo de dialogar com outras mulheres, com outros grupos sociais, sobre os processos geradores de violência, mas também os processos de convivência, intercâmbio cultural e de melhoria como pessoa humana. E você vem e traz um relato dizendo como é fazer isso por dentro, né? Os desafios que isso implica. E você disse uma frase que eu acho que sintetiza muito, que é: nós somos cobradas para participar de tudo. E esse tudo, né, eu entendi que inclui desde os afazeres domésticos em casa, de cuidar da casa, do marido, dos filhos, mas de participar também em tudo quanto é manifestação, em tudo quanto é atividade que ocorre fora do espaço doméstico, sem abrir mão das tarefas dele. E, além disso, cobradas para resolver tudo isso. Então, você traz essa dimensão do como fazer isso, também é extremamente desafiador, né, para vocês, mas, ainda assim, com tudo isso, a importância fundamental de fazer isso ao lado de outros parceiros, de outras pessoas, sobretudo para valorizar, recuperar essa dimensão humana e construir saídas, né, para esse mundo cada vez mais difícil que a gente vive. Eu não vou falar mais, eu vou abrir para as perguntas e comentários, embora eu também tenha perguntas e comentários, mas está aberto. Eu peço, então, quem quer comentar ou fazer pergunta, vai até aquele microfone, se apresente
A gente pode fazer perguntas em bloco para ganhar tempo? Pode ser 3 por bloco, tudo bem? Samuel, você é o primeiro, então, inscrito lá. Eu não preciso me apresentar, você já apresentou, né? Você falou que é Samuel, é isso? Tá, não, já para mim está ótimo. Eu queria saber de você, quais são as principais pautas que vocês atuam, que vocês são chamadas para atuar, as principais pautas. Obrigado. O Padre Sidney. Gostei muito do conjunto, como ele mencionou, que complementam muito bem. Minha pergunta é o seguinte, né, pelo estudo de passagem por São Paulo, mas eu participo, já vivi aqui, a gente sabe da condição das mulheres, principalmente no setor da costura, né? Oficina de costura, grande parte dos imigrantes vive nessa condição e são famílias que estão aí agrupadas e as mulheres estão dentro desse ambiente doméstico, né? E ela mencionou muitas vezes que com a mulher migrante boliviana é difícil, né? E você mencionou muito da carga de atividade, do ativismo, de como isso condiciona a vida de ativista, está conectado um pouco com esse mundo de todas as coletivos e toda a relação com a sociedade, e sendo, sobretudo, uma pessoa que estuda, que trabalha e que tem consciência. A questão é o seguinte, como vocês veem essa missão que vocês têm de justamente ajudar com que essas migrantes que estão aí encerradas, né, que estão dentro das oficinas de costura, que vivem essa condição, como elas podem se aproximar de uma atividade como essa, que humaniza e ajuda que a mulher possa tomar sua consciência, possa se reconhecer como mulher, possa crescer pessoalmente como mulher. Quais são as dificuldades, já que é tão difícil, né? Mulher boliviana é difícil, onde estão essas dificuldades que vocês encontram? Irmã Inês. Sou irmã Inês, da Missão Escalabriniana, no bairro do Pari. Eu percebi e constato que realmente o desafio de vocês, essa incidência, né, junto à realidade das mulheres, é bastante desafiante. E eu tenho mais um desafio, não como cobrança. Nós trabalhamos numa casa de acolhida em que há centenas de mulheres. E essas mulheres estão de passagem, né, para depois conseguirem ou se fixar aqui em São Paulo ou irem para um outro estado. Há possibilidade de incidir também nesta área das mulheres que passam temporariamente aqui em São Paulo? Obrigado, irmã Inês. Então, a gente passa para vocês e depois, se tiver mais pergunta ou comentário, fica para o segundo bloco. Bom, da pergunta das mulheres como costureiras, né, que é difícil aqui. Bom, eu, por exemplo, eu gosto do que eu faço, né, dia a dia. Eu acordo às 5 horas da manhã, eu vou na comunidade japonesa para fazer meu alongamento, Kenko Taisho, Rádio Taisho, e também aprendendo um pouco de falando, né? Depois volto para fazer café da manhã. Depois já começo a pensar o que vou fazer do almoço, né? Depois disso, já vou sentar na máquina para trabalhar. E ainda escutando o que vou estudar, fazer coisas, como agora já tem essa flexibilidade de escutar, né? Então, eu faço isso depois, quase no descanso, porque tem que lavar louça, já é meio-dia, servir o almoço, depois de novo voltar ao trabalho. Agora que estou estudando à noite, já vou, 17 horas já
vou tomar banho, já vou indo lá, né, para fazer. Volto para deixar para no dia seguinte, né? Então, eu, por exemplo, eu tiro, não sei de onde eu tiro essa força, mas eu gosto de que eu faço. Eu tenho eu falo assim, por mim, eu quero me fortalecer, ser uma pessoa forte, porque se eu não vou estudar ou não vou fazer o que eu gosto, como que vou sobreviver? Porque antes disso, às vezes você entra em pânico, entra em desespero, em ansiedade, porque parece que você fosse um bicho, tudo fechado, sem poder sair, sem poder falar, sem poder... Porque no começo, quando eu vim como imigrante, eu não conseguia falar português. Não conseguia ir comprar as coisas, como vou falar. Então, era mais difícil para ir na reunião de meus filhos, como vou falar, a professora que eu quero reclamar. Então, tudo isso fez que eu possa fazer as coisas. Era um desafio para mim, sair e fazer as coisas. E por mim, pela minha família, pelos meus filhos também, né? Então, então eu passo isso para minhas colegas dentro de casa. Eu vou visitar onde eu moro às vezes. Então eu passo e elas falam: nossa, você consegue fazer? Eu faço sim, me cuido. Primeiro eu faço meus alongamentos, porque também preciso, né? Então, a minha alimentação também. Então, sempre vejo pelo lado bom, porque minha família, eu tenho vamos falar, o médico falou, até você pode ter uma herança de doença do ABC. Minha mãe morreu com isso, meus irmãos, né? Então, você pode entrar a isso, porque eu já tive essa doença. Antigamente, eu tremia bastante, né? Então, essa porta, essa doença me abriu a mente, porque a médica me falou: você está entrando no estresse profundo. Você tem que fazer alguma coisa. Eu vou encaminhar uma psicóloga. Eu fui na psicóloga e falou: mas como você vai me entender se você não? Você pode falar. Não interessa se eu vou entender ou não. Você tem que falar, descargar tudo que está dentro de você. E também fazer as coisas que você gosta. Que você gosta? Cantar, ler. Eu gosto de ler. Então, você vai ler, vai fazer. Então, foi assim. Essas dinâmicas, comecei assim minha vida. Claro que eu tive tropeços com o marido, não quis. Ele sempre me criticou. Inclusive, quando entrei nas UARMs, sempre falava assim: não, você não sabe, elas são estudantes, elas são, né? O que você vai fazer lá, sem saber, né? Então, todos esses desafios, essas coisas, como eu falei antes, eu passo para as minhas colegas, né? As mulheres, e de alguma maneira, elas também estão se reconstruindo também nessa parte. Pelo menos com as que eu passei por elas, né? E agora, de alguma maneira, também a gente, agora que já abriu na Casa do Povo, vamos trazer elas também para, como eu falei, para fazer a economia solidária, fazer dinâmicas e sempre ir atrás delas, porque temos que ir atrás delas. Se nós queremos somos ativistas, fazer o bem para o próximo, essa é nosso dever, né? Então, temos que fazer alguma coisa, né? Por elas, ou para assim também as famílias melhorem na violência.
e não haja muita violência, não é? Eu vou passar para Obrigada, Bia. Foram perguntas bem interessantes. Bom, a primeira pergunta, o ARMI sigue os pontos fundamentais do movimento humanista. Então, promovemos a não violência ativa, não discriminação, somos contra qualquer tipo de violência, guerras, conflitos armados. Promovemos o conhecimento, incluso sobre as verdades absolutas, por lo que hoje é válido para nós, no futuro, amanhã pode ser que não. Pode ser que se descubra novas coisas, né? A igualdade, a equidade, o respeito e valorização da diversidade são como nossos eixos norteadores. Mas o movimento humanista não só trabalha com essa coisa ideológica, sino também com uma coisa existencialista. Quem sou eu? De onde eu venho? Porque, independentemente da pessoa que você pegue em qualquer situação, há uma coisa essencial, que é esse propósito de vida, que está ligado a alguma coisa que dá fé à tua vida. Pode ser uma crença religiosa ou não, mas que de qualquer forma alimente essa fé. Não? Então, para mim é como fácil entender, porque na cosmovisão andina não estamos conectados, não somente lo racional. Então, de fato, como ativistas, temos esse alinhamento, de fato, vamos fazer atividades, não sei, vamos a fazer uma oficina sobre empreendedorismo, para que as mulheres entendam, tá? Mas também vamos a falar de lo que é a violência econômica, não? Também vamos a falar porque hemos crescido em um sistema violento e também nós exercemos violências, todo mundo, porque a violência todo o tempo, de diversas formas, nos está atravessando. Então, a proposta do movimento humanista é que, à medida que você vai ajudando a outros, você se transforma. Então, as mulheres que chegam ao ARMIS não somente vão participar de uma oficina, de uma ação, elas são compelidas a levar e ajudar outra pessoa. Eu acho que Paulo Freire também falava, quando você ensina a outro, não? E na linguagem desse contexto no que está, essa pessoa consegue, não, aprender e também levar. Então, eu acho que às vezes é complicado entender, mas é isso. Vão vir, temos um eje norteador, não negociamos esses pontos, mas também trabalhamos muito o tema, de alguma forma, se quer, existencial, não? De quem sou, que dores trago, que violências reproduzco, que pessoa quero ser, que coisas não quero reproduzir de minha história familiar, de meu contexto, não sei, de meu país, porque a transformação é sempre uma possibilidade. Essa transformação é aquilo que eu quero ser, que eu almejo, né? Agora, em relação às dificuldades, ser parte do ARMIS eu acho que é difícil, porque você tem que ir a uma reunião semanal, você vai ter que ajudar a outros, temos retiros a cada certo tempo para profundizar, porque precisamos, efetivamente, ferramentas que primeiro vão entrar, talvez, de uma forma racional, não? Como explicações, mas que depois, quando você ajuda a outro, cobram sentido, cobram corpo. Então, precisamos, sim, fortalecer-nos e aprender ferramentas. Precisamos desenvolver a capacidade de distinguir de lo que é verdadeiro do que é falso, nesse momento especialmente, né, onde tem tanto fake news. Precisamos aprender a distinguir o que é o que eu quero, porque muitas vezes levamos nossa vida fazendo o que alguém queria que eu faça, mas não o que eu queria fazer. E como migrantes que estamos em um novo contexto onde nos transformamos, é importante isso. O que eu quero fazer? Vou seguir repetindo o que estava em meu país ou me dou a possibilidade de me transformar em algo que eu quero ser? Tudo isso, não, enfrentando as condições de falta de trabalho, vivenda, moradia, como muita gente. Então, eu acho que essas são dificuldades, mas o que nós, ante todo, acho que queremos levar, porque se vocês entram na nossa página web, nas nossas redes sociais, vão ver que fazemos várias atividades que eu enxergo como disparadores. Porque quando você só conhece uma coisa e entra algo novo, pode ser que em um primeiro momento você não compreenda, hasta você seja contra. Mas foi algo novo, abriu uma possibilidade de que algo pode ser diferente. Eu acho que nossa principal missão é fazer isso,
que as pessoas vejam que algo pode ser diferente, as coisas não estão determinadas, não? E que de forma coletiva, alguma transformação podemos fazer, né? Já solamente uma pessoa entender que não está sozinha é uma grande transformação, especialmente se você é migrante, chegou sem família. Uma coisa que nos acontece é muito sentirmos sozinhos, que não podemos nada. Então, somos vítimas fáceis de qualquer coisa. Mas no momento que você sente que tem alguém, uma rede com você, muda tudo. Que você conta com alguém. Então, eu acho que são essas provocações que começam por aí. Descobrir quem sou, o que quero fazer. E isso abre a cabeça a novas possibilidades. E em rede comunitária, vamos abrindo portas. Eu acho que esse é nosso trabalho, o que podemos e queremos fazer, não? E em relação a lo que colocava a irmã, nos gostaria, estamos abertas. Este ano retomamos as atividades presenciais, podemos conversar e ir a fazer oficinas, talleres, não sei se tem crianças. Nos interessa muito, em realidade, em lugares onde talvez já há algo mais estruturado, justamente porque essa escassez de recursos econômicos condiciona. Não? Quantas vezes posso vir a São Paulo? Eu moro em Cotia. Não, a passagem é cara. Hoje eu consegui carro emprestado do meu marido, mas nem sempre consigo, né? Então, as pessoas também, as companhias, têm que vir de algum lugar. Então, quando tem atividades mais definidas, também facilita para nós. Então, eu acho que somos assim como muito abertas. Vai chegando as coisas e sempre damos um jeito. Não, porque isso nos faz feliz. Tem que ver com o propósito de vida. Não? Um propósito que eu tenho para a minha vida, por exemplo, é levar bem-estar em mim e levá-lo aos demais. Desde que lugar? Desde a não violência ativa, desde a não discriminação. Então, cada dia que eu me levanto, esse é meu pedido. Eu me conecto com isso. Porque, sinceramente, eu acredito que, sem fé, sem alimentar nossa fé, é difícil seguir nossos propósitos. E não necessariamente essa fé se vai alimentar por algo religioso. Pode ser. Mas tem que haver fé. E alimentar essa fé para que nosso voo se impulse. Não? Então, não sei, como mulher queixo, não sei, isso para mim é importante. Assim. Nós já estouramos aqui o tempo, né, dos diálogos de hoje, mas ainda daria para fazer uma ou duas perguntas. Alguém se habilita? Se não, eu faço. Você tem uma breve? Tá, então você faça e eu vou fazer uma também e a gente encerra. Pode ser assim? Samuel, de novo, né? Eu queria saber, as pessoas que procuram vocês, bolivianas, mulheres, o que elas mais procuram de vocês? O que elas querem? Quais as dificuldades que elas têm em que elas procuram vocês? Tá. Beatriz, na sua fala, você disse que vem de Oruro, né? E relatou as atividades de mineração, de mineria ali muito forte. Há um processo lá de migração por conta dessas atividades de mineração e você chega a perceber isso lá, no período que você estava lá e ainda hoje? E como é que as pessoas lá reagem a isso? Veem essa atividade de mineração em relação à vida delas, o que isso afeta a vida delas, e como é que elas tentam resolver essa questão lá? Oi? Tanto a migração interna na Bolívia ou a saída para outros países. Você disse que, por exemplo, os quechuas e aimaras antes mais na Argentina, mas eles já estão chegando aqui por conta das crises também na Argentina. Então, eu não sei se entendi corretamente, mas entendi que você tem um processo na Bolívia e depois na Argentina. Também tem que, talvez, num primeiro momento, uma migração interna, depois ela vai para outros países. Se você pode falar um pouco disso, desses efeitos, dessas atividades de mineração em Oruro,
e se isso tem a ver com a migração, e de que modo que isso afeta a vida das pessoas lá. E teria mais outras perguntas, mas eu acho que a gente vai convidá-las para um novo Diálogos no 100, tá? Para a Giovana, também com os seus relatos riquíssimos, eu acho que assim, o que vocês trazem aí nos ajudam a compreender, sensibilizar e abraçar essa causa de UARMS junto com vocês. Isso é um dever de todos nós, de todas as mulheres e homens que lutam por direitos, que lutam pela própria dignidade humana, né? E diante de todo esse processo de desumanização que a gente vem sofrendo, de intensificação das diversas formas de violência, que a Beatriz narrou antes, você também colocou aí, e que a gente se vê muitas vezes impossibilitado ou sem nenhuma potência para poder mudar essa situação, você traz uma experiência dificílima, desafiadora de UARMS, mas apontando saídas, seja numa perspectiva, né, entrelaçada aí com a cosmovisão, entrelaçando espiritualidade, entrelaçando organização social, entrelaçando conhecimento próprio, essa busca interna, tá por lá, assim, tal. E a pergunta que eu vou te fazer também é assim, bem pessoal, mas eu acho que dialoga com essa dimensão maior. Eu vi numa entrevista sua que você diz assim: quando eu estou na Bolívia, eu sinto saudades do Brasil. E quando eu estou no Brasil, eu sinto saudades da Bolívia. Essas saudades do Brasil têm a ver com essa atuação no coletivo, tem a ver com outras formas de atuação que você faz fora do coletivo, porque, de alguma maneira, ainda que sofrendo diversas formas de violência, ainda que sendo rechaçada das diversas facetas, como mulher, como imigrante, né, como portadora de outros valores culturais, há um rechaço, há uma xenofobia, mas ainda assim você se sente integrante daqui e constrói uma relação de afetividade. Fala um pouco mais para a gente, como é que isso se dá, né, nesse contexto, né, de coletivo de mulheres e da sua própria vida, né, pessoal, na sua casa, na sua família, que é uma dimensão muito profunda, mas muito reveladora dessas relações sociais que a gente vê hoje. Você pode falar um pouco disso? Então, eu sou, como antes falei, que meus avós trabalhavam em minerias, né? Eu sou de Oruro, sou a única, né, neta, filha que sou de Oruro. Meus avós são de Potosí. Potosí era, nos tempos antigos, tinha mina de ouro, né? Então, aí foi muito cruel também. Os trabalhadores foram muito massacrados, né, para tirar o ouro. Então, minha avó materna era palhiri. Palhiri é aquela pessoa que pega os restos da mineria. E ela sobrevivia com isso, fazia as trocas, né, por alimento, tudo que ela me contou. Depois já foram para imigrar para Oruro. Então lá também tinha a mina de São José, que lá é bem conhecido, que agora já está cerrado, parado, só tira pouquinho, não tem muito. Então tem algumas minas que ainda estão, né, em atividade, só que é muito pouco. Estanho, prata, tem ainda, né? Esse pouquinho está ainda solventando, né, o lugar. Mas também as pessoas, os avós, os nossos ancestros, eles não quiseram mais que a gente trabalhasse nas minerias, porque eles sabiam como que era o trabalho, morriam muitos novos. Então, inclusive, eram mais... imigravam também da África também, trouxeram muita gente antigamente, né?
que eles não suportavam o frio, então tiveram que levar para o calor, né? Para eles ficarem bem nas fazendas, né? Trabalhando. Eles não eram pagos, então eles colocavam na cabeça deles que o diabo, né, que vai aparecer, o diabo que vai, se eles não tirassem ouro ou alguma coisa, eles vão morrer, eles vão fazer, e colocavam coisas para que eles acreditassem naquilo, né? Até agora sempre acredita no tio. Então, essas tradições ainda estão, só que, de alguma maneira, nas danças, eles contam, dançando. Algumas danças têm essa dança contando o que acontecia antigamente, né? Então, foi realmente a mineria foi muito sofrido, e por isso que as pessoas que agora nesses tempos, têm universidades, eles saem, tudo, só que não tem trabalho, né? Então, por isso que as pessoas saem para outro lugar. Então, por exemplo, na Argentina, tinha mais quechua, como foi passou aquele atraso, aquelas coisas que aconteceu, tudo que não tinha mais trabalho, tudo isso, começaram a migrar para cá, né? Para outros lugares, Espanha, tudo, sempre estão migrando por todo lugar. Então, é isso, porque sempre mais de ouro tem por todo lugar, na Alemanha, Espanha, sempre tem muitos que migraram lá por causa não tem muito trabalho lá, é muito pequeno lá, a cidade é pequena, o único que mais ou menos vamos falar, o carnaval, né, que fortalece lá, que agora também não está muito bem, vamos falar, então é isso. Eu acho que os imigrantes sempre estamos por todo lugar, né, na Espanha, aqui, tudo. É isso. La pregunta de qué, no las demandas. Então, demandas objetivas, procuram cestas básicas, as mulheres migrantes, indicações, por exemplo, para denúncias de violência doméstica, muitas vezes estupro, trabalho, buscam indicações de trabalho, buscam indicações de regularização, como se pode regularizar. Assim, coisas concretas, né? Buscam essa rede que proporcione. Mas eu acho que o que também busca muito é um lugar onde sentir-se parte. Um lugar onde você se sente parte, onde você pode falar, onde você se sente incluída. Não, porque, por exemplo, as Laquitas me parece bem interessante, porque é um espaço de integração de filhos imigrantes. Porque os filhos imigrantes têm esse problema identitário, não? Crescem com uma cultura na casa, mas fora da casa tem outra cultura. Quem sou eu? Então, chegam muitas pessoas e nesse espaço se vão como construindo, reconstruindo. Então, eu acho que, a parte dessas coisas super objetivas, não, que é o que mais chega, não se pedem indicações de atividades, não? Como posso estudar outra vez, terminar o colegial, como posso conseguir vaga, onde fica, não sei, uma organização que não sabiam, não? Então, essas são as coisas assim, como demandas que chegam. Porém, acompanhando isso, eu sinto que muitas mulheres chegam buscando um lugar onde posso falar minha língua, espanhol. Um lugar onde tem mulheres que passam as mesmas coisas que eu. Não? Então, eu acho que tem coisas subjetivas, que talvez em um primeiro momento não sejam verbalizadas, mas no decorrer do tempo, você vê que passam a ser prioritárias. Não? E as outras demandas, obviamente, se encaminham, se vão encaminhando. Mas eu sinto que essas coisas subjetivas são como também demandas de pertencimento, não? Que vão surgindo.
Assim como síntese, me viene isso. Agora, em relação à tua pergunta. Bom, primeiro, antes que esqueça, né, estou fazendo o doutorado no programa de mudança social e políticas públicas, não, na USP, USLeste, sobre o tema de práticas e saberes de gravidez, parto e pós-parto de mulheres quechuas e aimaras na cidade de São Paulo. No que quando eu fundei o ARMES, era justamente contra a violência obstétrica, então algum tema que é muito caro para mim. E minha orientadora é a professora doutora Cláudia Medeiros, super parceira da ARMES também. É uma professora assim, que ela soube acolher a proposta e encaminhar, não? Então, essa pergunta, eu já moro 18 anos aqui, né, gente? E cada caso é um caso. Mas eu nunca quis migrar. Não? Então, eu vim com a ideia de ir embora em 2 anos. Tanto que, por 2 anos, eu não aprendi português, porque eu não quis. Falei, não vou aprender porque eu vou embora. Só que depois eu fui ficando, como passa com todos nós. Você vai ficando e bom, precisa aprender a falar a língua. Mas eu acho que realmente, não, agora eu fiquei na Bolívia 2 meses e meio. E eu estava refletindo sobre isso. O que faz que eu queira seguir minha vida e entenda que, nesse momento, minha vida é em São Paulo? E, realmente, eu acho que o ativismo, não, essa ação hacia o outro, fez que eu construya redes. Então, se posso falar, meus melhores amigos e amigas agora estão aqui em São Paulo. Eu tenho melhores amigos que estão na Bolívia, que estudaram na universidade, na escola. Mas eles enxergam uma Giovana que não existe mais. Porque eu sou outra pessoa agora. Mas, quando eu vou, eles querem relacionar-se com uma pessoa que já foi. Não existe mais. Não, então, para mim, às vezes, é difícil isso, porque eu mudei, não concordo mais com um monte de coisas, não curto mais um monte de coisas. Mas, ainda assim, mantenho vários vínculos, especialmente no ativismo, no pessoal do movimento humanista na Bolívia, então, estamos super bem. Mas, com amigos da universidade, da escola, eu acho que mantive muito pouco, porque eu mudei muito aqui no Brasil. Então, eu acho que... Eu lembro que eu moro em Cotia. E, por muitos anos, sempre falo isso. Eu nunca senti que chegava em casa. E isso me deixava muito esgotada. E, um dia que estava dirigindo, eu senti... Estou voltando a casa. Não tenho como explicar o alívio mental que isso me deu. Saber que eu voltava à minha casa. Porque, por anos, eu vivi esgotada. Não sei se vocês já fizeram uma viagem longa e vocês cansam, querem ir embora a casa. Ser imigrante, às vezes, é assim. Você quer ir embora, você não aguenta mais, porque não é tua casa. Você tem uma cama, pode ter trabalho, tem tudo, mas não é tua casa, não sente. E eu não sei qual é o determinante para cada pessoa. Mas, em meu caso, simplesmente aconteceu. Para mim, foi muito forte. Por primeira vez, creio que eram 14 anos já que morava aqui, eu senti, estou voltando à minha casa. Não, meu marido é brasileiro e ele tentou fazer uma casa assim simpática, não, para que eu goste. Porque eu sempre, me quero ir, eu não gosto. E ele ficava muito chateado com isso. Mas eu acho que agora, na Bolívia, eu refleti sobre isso, porque eu fiz um apartamento na Bolívia. Tem um empréstimo que eu vou pagar, sei lá, em 8 anos. Mas, porque é isso, não? Você sempre quer voltar. E eu falei, bom, já tenho meu apartamento, eu posso voltar. Mas agora eu não quero voltar. E, nesse momento, porque minha família, meus amigos, meus afetos estão aqui. Não? Eu sinto paixão por essa temática, sinto paixão por ajudar outras pessoas, por aprender de outras culturas, porque São Paulo, dentro de toda essa dureza que podemos apontar, trânsito infernal, sei lá, é aberta toda uma diversidade onde nos podemos encontrar, onde podemos dialogar, onde coisas novas surgem. Aqui em São Paulo, eu sinto que há espaço e possibilidade para coisas novas. Não? Mais facilmente que, por exemplo, em Cochabamba, que é um lugar mais tradicional, e isso também permitiu que nossa cultura se preserve muito. Mas aqui, ao haver tanta diversidade, tem a possibilidade de coisas novas surgirem, com muita força. Não? Então, eu acho, meus filhos que nasceram aqui, eu escuto um samba e já meu coração vibra. Não, um forró, amo a comida.
Então, eu acho que me fui apaixonando pela comida, pela música, e, sobretudo, pelas pessoas, porque, óbvio que, como em qualquer lugar, tem pessoas muito ruins, não temos dúvida disso, mas aqui, em qualquer lugar no mundo. Mas eu tenho uma rede, tenho amigos super queridos, não, amigas super queridas, a família de meu esposo, que agora é minha família, que também me acolheu. Então, honestamente, é um aberto, não? Tá, eu posso voltar à Bolívia, mas será que vou voltar? Ou vou ser como muita gente que conosco, que fez a casa na Bolívia, mas depois vendeu porque sua vida já estava aqui. Não? Então, eu acho que é algo alegre e triste, não? Porque, sei lá, acho que começamos a entender o que é ser cidadão do mundo, porque não tem mais um apego a solamente um lugar. Acho que nosso coração se amplia assim, para amar mais lugares, mais pessoas. Olha, eu quero, então, em nome do Centro de Estudos Migratórios, da Missão Paz, o GEPOM, que é coordenado pela professora Valéria, que é lá da EASH, onde você estuda também. Agradecer a você, Jobana Moya, a Beatriz Morales, por essa tarde aqui, que vocês proporcionaram que a gente aprendesse um pouco mais sobre o Armes, esta luta de vocês, né, em defesa da dignidade humana, especialmente dos trabalhos com as mulheres. E esta campanha também é muito forte e necessária contra a violência nas diversas formas dela, e também esta atuação no sentido de buscar novos caminhos, novas saídas, a partir das nossas próprias experiências como mulheres e como homens, nas nossas casas e também nas atividades, nas instituições e grupos que a gente faz parte. Muito grato mesmo a vocês duas. Tá? Eu quero também já aproveitar e anunciar aqui para vocês o próximo Diálogos no 100, que será no dia 10 de abril, e o tema é Língua e Cultura na Comunidade Okinawana, em São Paulo. Esse tema será abordado pela Luísa Taira Teruya, ela que é japonesa, descendente de japonês ou imigrante japonesa? Descendente de okinawanos. Então, Okinawa é uma ilha, né, que faz parte do Japão, e tem, assim como você falou, tem diversos tipos de bolivianos, diversos tipos de brasileiros, tem diversos tipos de japoneses também, uma diversidade cultural, né? Você ia falar, Beatriz? No microfone, por favor. Eu conheço a comunidade japonesa, como eu falei, né? Eu faço parte também de Kenko Taiso, Rádio Taiso, então, quem sabe eu vou estar esse dia assim. Então, a gente vai enviar a programação completa para vocês e tomara que você possa ver sim. Por favor, pode ir, que você já está completo lá o anúncio. Isso. Então, novamente agradecendo a todos pela presença, o pessoal online, agradecendo, foi um prazer ouvir você, Beatriz, um prazer conhecê-la, Giovana. Eu fui do Promusp, saí recentemente, fui para os estudos culturais, mas sou docente da EASH, fez 19 anos agora. Então, depois teria interesse em conhecer o seu trabalho, porque eu trabalho com imigração há muitos anos. Mas eu queria avisar a todos, né, e principalmente quem está online, que a programação desse semestre dos Diálogos do 100 já está nas nossas redes sociais, tanto da Missão Paz, né, da revista Travessia, quanto do GEPOM, do nosso grupo de pesquisas do GEPOM USP. Então, para quem tiver interesse, são temas variados, segunda, sexta-feira de cada mês, até o mês de julho, às 14 horas. Muito obrigada. Obrigada a todos. Obrigada, Miguel. Obrigada, José Carlos, pela parceria. Obrigada, Missão Paz. Nós aqui agradecemos, né, a você, Valéria, todo o pessoal do GEPOM, pela parceria que é sempre rica e que proporciona a gente fazer esses encontros. Então, no dia 10 de abril,
nós teremos o próximo Diálogos no SEM, com o tema Língua e Cultura da Comunidade Okinauana em São Paulo. Quero também informar que no dia 23 de abril, nós faremos o lançamento do primeiro livro de uma coleção, Abdelmalek Sayad. Sayad foi um pesquisador argelino, né, radicado na França durante décadas, mas de origem camponesa na Argélia. E nós estamos no Centro de Estudos Migratórios, numa parceria com a PUC de São Paulo e o Gustavo Dias, que é pesquisador da Unimontes. Nós estamos traduzindo 6 livros do Abdelmalek Sayad, um pesquisador com uma referência fundamental para os estudos sobre migração. E desses 6 livros, então, o primeiro será lançado agora, traduzido, evidentemente, no dia 23 de abril, na PUC, São Paulo, às 18 horas. O primeiro livro é Cultura e Busca Identitária. História e Busca Identitária, Abdelmalek Sayad. Num livro, então, em que ele vai abordar todo um processo de construção e desconstrução e reconstrução das identidades, sobretudo de imigrantes nos processos migratórios. Isso que você acabou de falar aqui. Eu estou me construindo, me achando como imigrante, como cidadão do mundo, né? Então, Sayad fala disso e fala também de outros processos históricos, econômicos e políticos geradores de imigrantes forçados, sobretudo na Argélia, com a colonização francesa na Argélia, que acabou provocando a migração de milhares de camponeses argelinos para a França, assim como grandes obras, grandes projetos como mineração, barragens hidrelétricas, agronegócio em grande escala, também geram, né, milhares de imigrantes. Então, nós faremos o lançamento deste primeiro livro, então, História e Busca Identitária, no dia 23 de abril, na PUC de São Paulo, às 18 horas, mas a gente vai divulgar. Queremos também agradecer ao Miguel Almada, que prepara toda essa sala aqui, sobretudo no que diz respeito ao som e os canais de transmissão, pela Web Rádio Migrantes, pelo Facebook, o que viabiliza para que esse diálogo também envolva a participação de mais pessoas. Então, para vocês terem uma noção, tinha gente acompanhando vocês do Rio Grande do Sul, do Ceará, aqui de São Paulo, de Minas Gerais, tinha gente na região norte, e essas pessoas com um perfil mais variado que vocês possam imaginar. Tinham pesquisadores, tinham militantes, tinha pastoralistas, né? Gente que é curioso, que está ali só querendo entender o que está acontecendo. Então, Miguel, muito obrigado por proporcionar isso aí, e a gente transmitir pela rádio e pelo Facebook e viabilizar isso. Por fim, mas com a mesma importância, né, agradecer ao padre Paolo Parisi, diretor do Centro de Estudos Migratórios, que sempre abre os espaços para a gente pensar os diálogos no SEM e realizá-los da forma que a gente realiza. Então, muito obrigado também a vocês todas que vieram aqui participar, a Dama Conat, que está ali, que é da comunidade dos malineses aqui em São Paulo, né? Também tem uma associação de organização de imigrantes, está sempre aí, e a irmã Inês também, lá com as irmãs lá no Paris. E obrigado, então, a vocês todas e vocês todos pela contribuição, pela participação. Até o próximo Diálogos. Tchau.